Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre enfrentar os seus medos. 3 anos atrás eu gravei um vídeo chamado O Medo. Na época eu estava no auge da pandemia e eu falei sobre sentimentos de insegurança e o medo que assombrava as pessoas e como o isolamento social tinha destruído a rotina de muita gente, causado um desequilíbrio emocional e psicológico em várias pessoas. Durante a pandemia, a incerteza e a preocupação com o futuro passaram a assombrar a mente de adultos e crianças. E até hoje, nós podemos ver o reflexo dos meses de confinamento em crianças e até em adultos que continuam vivendo com medo. Conheço gente que ainda não consegue andar sem máscara e sei até de pessoas que ainda não saem de casa, ficaram totalmente dominadas pelo medo da morte e não conseguem mais encarar a vida como antes. Para elas a pandemia não acabou, estão vivendo uma nova realidade dentro das suas mentes e se tornaram prisioneiras dela. Eu sei que a pandemia foi realmente séria, uma catástrofe mundial, independente do que era real e do que era manipulado, a situação realmente foi crítica e os efeitos verdadeiros. Mas o que eu quero falar aqui hoje é de outro tipo de medo, porque são muitos os medos que assombram o ser humano. Temos o medo da morte, medo de envelhecer, medo de fracassar, medo de doenças debilitantes, medo de rejeição, medo de abandono, medo de humilhação. A lista é interminável. E se você não tem nenhum desses medos que eu citei, eu sei que você tem os seus próprios medos, todos nós temos. E viver aqui nesse mundo é aprender a lidar com esses medos, com os nossos próprios medos e com os outros medos que aparecem cada dia na nossa vida. Porque cada novo problema que surge pode ser encarado como um desafio ou pode virar um medo. Podemos achar que não vamos ter como resolver ou não vamos saber como lidar com ele, e aí esse problema vira um novo medo que começa a nos assombrar. E como sempre, o inimigo da sua alma faz o maior esforço para você enxergar todos os problemas como impossíveis de resolver. Aí cada dia, quando você acorda, ele já começa a projetar na sua mente aquela enorme lista dos problemas que você vai ter que enfrentar naquele dia. E ele faz a maior campanha para te desencorajar e te fazer desistir. Ele coloca uma grande lente de aumento na frente dos seus olhos e vai te mostrando como aquele novo problema é a sua ruína. Como aquilo que aconteceu é a gota d'água e agora não tem mais jeito e o melhor que você tem que fazer é desistir, porque afinal de contas você é um lixo, um fracasso total, os seus relacionamentos não dão certo, você é péssimo no trabalho, seu empreendimento não dá dinheiro, você está num projeto fracassado, você não sabe tomar decisões, não sabe lidar com as pessoas, você é feio, burro, chato, ninguém te quer, para que serve a sua vida? Esses são alguns dos discursos mais comuns do inimigo, mas ele tem muitos outros, cada um bem adequado à pessoa que ele quer atingir. Eu já escutei vários desses, graças a Deus nunca levei eles tão a sério assim, mas já fiquei muito abalado. Quando aparece um novo problema ou quando um velho problema que tinha ficado para trás volta à vida, a primeira coisa que o inimigo da sua alma faz é tentar deixar você desanimado com esse problema. Ele quer a todo custo que você fique com medo da situação. Ele quer transformar cada problema num novo medo. E seja qual for o problema que aparecer, você tem duas opções. Primeiro, você encara o problema, vê se dá para resolver, seja a longo prazo ou a curto prazo, e aí começa a trabalhar na solução para esse problema. Segundo, você encara o problema, vê que não tem nenhuma solução e escolhe como vai conviver com ele a partir daquele momento. Começa a procurar maneiras de lidar com ele na sua vida. Ah, mas eu posso ignorar o problema? Pode, mas isso só vai adiar a situação e dependendo ela pode piorar. Ah, mas eu posso escolher chutar o balde e deixar o problema sem resolver? Pode, essa é a segunda escolha que eu falei.
Você encarou o problema, viu que não tinha solução e chutou o balde, vai conviver com ele. Seja qual for a maneira que você escolheu para lidar com o seu problema, não deixe ele virar um medo. Porque do surgimento do problema até a decisão que você vai tomar a respeito dele, existe um tempo que é muito bem aproveitado pelo inimigo da sua alma, e ele vai tentar de tudo para deixar você assustado com esse problema, vai exagerar nas consequências, vai mentir para você de todas as maneiras, para ver se você apavora e desiste de encarar o problema ou de tentar resolvê-lo. E algumas vezes são apenas coisas normais da vida, mas aquela voz insistente dentro da sua mente tenta te convencer que é uma grande justiça e que Deus não te ajuda e a vida é cruel e que o mundo está conspirando contra você e que você está destinado a perder tudo e tudo vai dar errado e por aí vai. Aí você começa a reclamar das coisas que estão acontecendo e fica com vontade de desistir de tudo. Até mesmo de analisar a situação, de procurar alguma solução. Porque resolver problemas é avançar na vida. E o inimigo não quer que você avance. Eu sei disso porque vivo muito isso na minha vida. Eu tenho problemas que voltam e me assombram. E aí surgem novos problemas e muitas vezes eu fico desanimado. Deus me fala uma coisa, faz uma promessa pessoal para a minha vida, eu fico todo animado, começo a lutar e seguir na direção daquela promessa, aí aparece um problema. Primeira coisa que o inimigo da minha alma faz é me convencer que eu estou indo na direção errada. Ele me disse que na verdade Deus não tinha prometido nada daquilo e que eu imaginei tudo aquilo na minha cabeça e é por isso que está dando tudo errado. Ou então ele saca aquele velho discurso de que você é um grande pecador e por isso Deus não pode te ajudar e sua vida é um cocô. Mas eu sei o que Deus falou. Mesmo assim as dúvidas ficam voando em cima da minha cabeça. Uma das razões porque eu gosto da história do rei Davi é que eu me identifico com ela. Ele recebeu de Deus a promessa que ia ser rei sobre todo o povo de Israel. O profeta Samuel foi lá na casa do pai dele, ungiu o menino Davi como rei sobre todo Israel. Só que o rei nessa época era outro, era o Saul. E o que Deus prometeu para Davi não aconteceu naquele dia. Ali, naquela hora, não aconteceu, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Demorou uns bons anos até Davi chegar ao trono. O rei Saul sabia que Davi tinha sido ungido como rei sobre Israel. Mas ele não se importava, porque ele ainda era rei e não ia largar o trono. Mas quando viu a fama do Davi aumentando e o povo gostando mais do Davi do que dele, imediatamente o rei Saul começou a ter inveja do Davi e resolveu que tinha que matá-lo. Aí o Davi precisou fugir e foi morar lá na caverna de Adulão. Lá se juntaram a ele seus irmãos, todos da casa do seu pai, e também todos os homens que estavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito. E o Davi se tornou o chefe deles. Eles se identificaram com ele. E ali ele juntou 400 homens. 1 Samuel 22. Foi ali que ele começou a reunir os seus homens, que depois ficaram conhecidos como os valentes de Davi. Mas ele ainda não tinha resolvido o seu problema, ele ainda estava em aperto, angustiado, sem lugar para morar e tinha até perdido a sua mulher, que era a filha do rei Saul, que ficou lá para trás quando ele teve que fugir. E mesmo sabendo do que Deus tinha prometido para o seu futuro, Davi ainda ficava preocupado, sentia medo, insegurança. Mas como ele escreveu no Salmo 56:3, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ele sentia medo, mas decidia continuar acreditando, continuar confiando e seguindo o seu caminho cada dia. Mesmo sem saber o que Deus tinha reservado para ele ali na frente, ele só sabia a promessa futura. Um dia ele ia ser rei de Israel. E quando viu os seus problemas
crescerem e viu que eles iam demorar um bom tempo para serem resolvidos, ele foi até Mispá falar com o rei de Moabe e pediu: deixa o meu pai e a minha mãe ficarem aqui com você até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. 1 Samuel 22:3. Porque a vida dele tinha que seguir. Mesmo sem saber o que ia acontecer no dia seguinte e no depois, Davi sabia que no final ele ia ser rei. Porque ele confiava que o que Deus prometeu, ele era poderoso para fazer. E ele passou por medos? Sim, muitos. Muitas vezes correu risco de vida. Saul perseguiu Davi por muito tempo. No capítulo seguinte, 1 Samuel 23, versículos 24 a 26, Davi fugiu com seus homens para o deserto de Maom, na campina ao sul de Gessimó. Saul correu para lá com seu exército. Davi e os seus homens fugiam do lado do morro. Saul com seu exército perseguiram do outro lado do morro. E os medos e perigos assombravam o Davi todo dia. E não eram medos imaginários, eram medos bem reais. Não eram problemas fáceis de resolver. Eram tão difíceis que ele tinha que fugir deles. E até quando Deus deu a oportunidade a Davi de matar o Saul e resolver o problema com as próprias mãos, ou seja, ele matava o rei e assumia o trono. Ele preferiu não fazer. Isso aconteceu 2 vezes, em 1 Samuel 24 e 1 Samuel 26. E ele falou com Saul que teve a chance de matá-lo, mas que preferia deixar Deus julgar entre ele e o Saul. Ou seja, se Deus quer que eu me torne rei, então que ele tire o Saul do trono, não eu. Está lá em 1 Samuel 24:12. E essa é uma lição muito grande que nós precisamos aprender também. Porque muitas vezes nós queremos alcançar aquilo que Deus disse que seria nosso e aí atropelamos o plano dele. Moisés fez isso, ele sabia que Deus ia usá-lo para livrar o povo de Israel da escravidão no Egito. Então, quando viu o egípcio batendo num escravo hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. Mas esse era o jeito de Moisés e não o jeito de Deus. Aí o faraó descobriu, Moisés teve que fugir. E Deus teve que deixar Moisés lá 40 anos cuidando de ovelhas para aprender a ter paciência, confiança, aprender a seguir os planos de Deus e não os dele. Até que na hora certa, Deus chamou ele de volta. Aí ele veio com força total, mas a força de Deus, não a dele. Mas o tema aqui é sobre enfrentar os nossos medos, sobre não deixar cada problema crescer na nossa mente e embaçar a nossa visão. Não só a visão do dia a dia, mas a visão do futuro. Porque eu não sei o que Deus tem para mim amanhã. Eu sei o que Ele falou para mim lá na frente. E mesmo que eu não tivesse escutado nenhuma promessa de Deus para a minha vida pessoal, eu sei o que o futuro me reserva. Todos nós que recebemos Jesus como Salvador, temos o futuro garantido. É claro que eu estou falando de um futuro bem mais longe, depois dessa vida. E esse deveria ser o nosso grande conforto. Porque aqui, nesse mundo, nós estamos sujeitos às vontades dos homens, aos desejos dos governantes, às leis impostas. E dependendo do que nos é imposto, nós temos que obedecer. Vai chegar um dia que os cristãos vão ter que escolher entre obedecer a Deus ou às autoridades. Mas até lá temos que seguir com fé e lutar cada dia confiando que Deus vai cuidar de nós. Temos que aprender a encarar os nossos problemas não como situações terríveis que vieram para estragar a nossa vida. Não temos que aceitá-los como novos medos que vão nos dominar e controlar os nossos pensamentos e roubar a nossa alegria de viver. Porque eu sei que um problema pode crescer tanto que vira um medo tão forte que você vai perder totalmente a vontade de viver. Sua alegria vai esfarelar, suas esperanças vão evaporar. Aí se você focar na grandeza desse problema e no tanto que ele abalou a sua vida e como agora é o fim, se pensar assim, realmente vai ser o fim, porque você decidiu aceitar como fim. Ah, mas tem problemas que são realmente o fim da linha. Sim, tem.
Eu sei, eu já perdi pessoas muito próximas de mim de uma hora para outra. Foi o fim. Eu fiquei muito abalado. Mas a vida continuou e eu tive que continuar a viver. Tive que buscar a Deus para Ele devolver a minha alegria de viver. Eu tinha perdido a vontade, tinha perdido o sentido. Mas quem restaura a nossa fé, nossa confiança, nossa alegria é Deus. Ah, mas e se você descobrir que é o fim da linha para você? E se você descobrir que vai morrer? Bom, eu não sei responder isso agora, porque eu não estou nessa situação. Eu gosto mais de falar de situações que eu passei, de contar coisas que aconteceram comigo, como eu lidei com a situação. Mas especulando, eu imagino que como cristão, se eu soubesse que Deus está me chamando para casa, então é porque Ele sabe que é a minha hora. Como eu vou lidar com isso, só vou saber na hora. Não tem como te ensinar. Mas eu sei que Deus nunca te coloca numa situação que Ele não te prepara antes. Quer dizer, se Ele me chamar, eu imagino que Ele já vai ter me preparado antes. Ou então vai me preparando. Ou então vai me levar no susto e eu só vou descobrir depois. Mas isso quem decide é Ele, não eu. E como o tema é lidar com os medos, e esse é um dos grandes, a receita para ele e para todos os outros é encarar o problema antes dele virar um medo. Eu sei que é difícil, porque na maioria dos casos nós estamos ligados no automático. Aparece um problema, ele automaticamente se torna uma preocupação e se não soubermos lidar, essa preocupação vira um medo e aí começa a nos atormentar. Mas mesmo que vire um medo e comece a crescer dentro da sua cabeça e comece a apertar o seu coração, pare o mais rápido possível e faça uma oração sincera a Deus. Peça a Deus para te ajudar a enxergar esse problema com os olhos dele. Não como você está vendo, mas como Deus está vendo isso na sua vida. Não precisa perguntar, e por que isso aconteceu comigo? O motivo ele sabe. Se ele deixou vir ou se trouxe na sua vida, ele quer realizar alguma coisa com isso. Então, como é que ele quer que você veja esse problema? Essa é a pergunta. É uma tragédia? É uma oportunidade? É uma mudança, uma transformação total? Ou é só um problema que eu vou ter que gastar um tempo e que o Senhor vai me ajudar a resolver? Seja como for, o mais importante é analisar friamente. E analisar friamente não é bem uma das principais características do cristão. O cristão normalmente é mais emotivo, cheio de paixão, sentimentos. E Deus quer que nós sejamos assim. Mas como disse Salomão em Eclesiastes, tudo tem um tempo debaixo do sol. Então, às vezes, temos que deixar a emoção de lado e olhar para o problema ou para o medo de uma forma mais fria e analítica. E aí você olha para aquele medo que o inimigo quer fazer crescer na sua frente, fecha os olhos e pede para Deus te mostrar como esse problema é na realidade ali. Antes de abrir os olhos, imagine o seu Deus ao lado daquele novo problema. Se ficar difícil demais de imaginar Deus, então imagine o futuro lá no céu, você caminhando pelas ruas da cidade celestial que está descrita nos 2 últimos capítulos do Apocalipse. Imagine você encontrando as pessoas conhecidas que foram para lá antes de você. Aí eles te apresentam um personagem famoso das histórias da Bíblia, você senta, começa a fazer um monte de perguntas e vai imaginando como vai ser sua vida lá, o que Jesus vai falar com você quando te ver, o que ele vai contar sobre a vida dele aqui na terra, o que ele vai te ensinar. E aí depois, quando não tiver mais nada para imaginar sobre o céu, abra os olhos e veja de novo aquele problema. Se ele ainda te incomodar, continue pedindo a Deus ajuda para lidar com ele. Tem um versículo que normalmente é aplicado a tentações, na versão original, mas eu quero adaptar aqui a preocupações. Então agora eu vou falar a minha adaptação de 1 de Coríntios 10, 13. Você não tem nenhuma preocupação que não seja humana, e Deus é fiel, nunca vai deixar vir sobre você uma preocupação maior
do que você pode aguentar. Se isso acontecer, então, com essa preocupação, Ele vai te dar também a força para você lidar com ela. Essa é uma promessa do seu Deus amoroso, e o que Ele traz na sua vida é para acrescentar, não para destruir. Se Ele deixar o inimigo trazer, Ele vai usar para construir. Como José disse aos irmãos dele, que o venderam como escravo para o Egito, lá em Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem, como podem ver hoje. Então, ainda que seja difícil, não deixe o medo te dominar. Nem o medo, nem o problema, nem a preocupação. Deixe Deus te ajudar a enxergar com os olhos dele. E confie no que Ele está fazendo na sua vida. Porque Ele sabe melhor. Afinal de contas, Ele é que é Deus, não você. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.